Você consegue imaginar um jogador que parecia condenado ao banco de reservas se transformar em poucos meses em um nome praticamente inevitável para a Copa do Mundo de 2026? Pois é exatamente isso que está acontecendo com Endrick. E a pergunta que começa a ecoar nos bastidores do futebol é simples e direta. Será que alguém ainda pode ignorar o que ele vem fazendo dentro de campo? Quando Endrick foi contratado pelo Real Madrid, o mundo já sabia que se tratava de um talento geracional, um daqueles atacantes que surgem raramente e que carregam consigo a expectativa de uma nação inteira. No entanto, a primeira fase na Europa não foi como muitos imaginavam, porque apesar da confiança demonstrada pelo clube ao garantir sua contratação antecipadamente, dentro de campo as oportunidades foram limitadas e jogo após jogo ele se via no banco, esperando minutos que quase nunca vinham na sequência necessária para ganhar ritmo e confiança, acumulando números que, embora não fossem desastrosos, estavam muito abaixo do que seu potencial indicava, com 7 gols e apenas uma assistência em 40 partidas. Estatísticas que não traduzem a explosão que sempre marcou sua trajetória desde as categorias de base. Bastava observar sua expressão nas transmissões para perceber que aquele não era um jogador feito para assistir aos jogos, mas sim para decidir partidas, para incendiar estádios e mudar destinos com um toque na bola. E foi justamente essa necessidade de protagonismo que encontrou espaço quando surgiu a oportunidade de defender o Olympique Lyonnais, tradicional clube francês, que abriu as portas para que o jovem brasileiro tivesse algo fundamental na carreira de qualquer atleta: sequência e confiança. A mudança de ambiente foi decisiva, porque em Lyon ele deixou de ser promessa distante e passou a ser peça ativa do projeto esportivo, recebendo minutos consistentes, liberdade tática e respaldo para errar e evoluir. E o resultado foi imediato e impressionante, já que em apenas 8 partidas ele acumulou 5 gols e 4 assistências, números que não apenas chamam a atenção pela eficiência, mas pela maneira como foram construídos, com participação direta na criação das jogadas, movimentação inteligente entre as linhas e uma leitura de jogo muito mais madura do que aquela vista anteriormente. Na última partida, por exemplo, ele distribuiu 2 assistências, surpreendendo até mesmo os comentaristas, que destacaram ao vivo que não se tratava apenas de um finalizador nato, mas de um atacante completo, capaz de servir os companheiros com a mesma qualidade com que finaliza, evidenciando uma evolução clara no entendimento coletivo do jogo. Essa transformação não é fruto do acaso, mas sim da combinação entre talento natural e contexto adequado, porque no futebol moderno não basta ter qualidade técnica, é preciso encaixe, continuidade e confiança, elementos que estavam escassos em sua fase anterior e que agora parecem abundantes, permitindo que Endrick jogue com leveza, agressividade e personalidade. Sua movimentação dentro da área está mais refinada, suas decisões são mais rápidas, sua capacidade de pressionar defensores e atacar espaços curtos se tornou ainda mais perigosa e, acima de tudo, ele demonstra prazer em competir, algo visível na intensidade com que disputa cada bola. Diante desse cenário, falar em Copa do Mundo de 2026 deixa de ser exagero e passa a ser consequência lógica caso o desempenho seja mantido, porque seleções nacionais buscam atletas em alta, jogadores que cheguem ao torneio no auge físico e mental, e atualmente Endrick se posiciona exatamente nesse caminho. Se mantiver essa média de participação direta em gols, somando finalizações e assistências, será difícil justificar sua ausência em uma lista definitiva, especialmente considerando o perfil que ele oferece, com explosão, mobilidade e capacidade de decidir jogos grandes. É importante lembrar que o futebol é cíclico e exige regularidade, e o maior desafio agora será sustentar esse nível quando a pressão aumentar e os adversários começarem a estudá-lo com mais atenção. Mas a confiança adquirida recentemente indica que ele está mais preparado para lidar com esse novo status. A história que parecia caminhar para uma narrativa de frustração silenciosa no banco do maior clube do mundo ganhou contornos de redenção em solo francês, transformando dúvida em convicção e expectativa em realidade palpável. Hoje, quando se observa sua evolução técnica, sua contribuição coletiva e sua frieza nas decisões, fica claro que não se trata apenas de uma boa fase passageira, mas de um processo de amadurecimento acelerado, típico de jogadores destinados a ocupar espaço entre os protagonistas. O tempo dirá até onde essa ascensão pode
chegar, mas se a trajetória recente servir como indicativo, o garoto que muitos temiam ver estagnado, na verdade está decolando no momento exato. E caso essa curva de crescimento continue apontando para cima, a presença dele na maior competição do futebol mundial não será surpresa, mas sim o capítulo natural de uma história que agora começa a ser escrita com confiança, números expressivos e impacto real dentro de campo.